Eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé. Dessa vez vamos trazer aqui o tema da relatividade e o relativismo. Nós vamos falar a respeito da diferença entre esses dois elementos, também falarmos aqui das consequências da relatividade na tecnologia e também dos efeitos do relativismo, seus problemas na sociedade atual, nas questões sociais, morais, e até mesmo com relação à deturpação da palavra de Deus. Estamos aqui com membros do Grupo Ciência e Fé para tratar a respeito desse assunto. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor, seja Paz do bem-vindo. Senhor. A paz do Senhor, pastor. Um prazer realmente estar aqui, a oportunidade muito boa. A paz do Senhor, Tiago. A paz do Senhor, pastor Fábio. Maravilha. Pastor Fábio Lúcio, a paz do Senhor. Paz do Senhor, William, Tiago, pastor Gilson também. Uma alegria também estar aqui participando com os companheiros. Maravilha. Amém. Pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, Fábio. Uma benção, né? Maravilha. É um tema muito importante que a gente vai tratar e um desafio, porque a gente vai fazer uma ligação aqui entre um conceito da física e também, digamos, um conceito filosófico, né, do relativismo. Por isso nós convidamos aqui o pastor Gilson e o pastor Fábio para nos ajudar a tratar a respeito desse assunto. Muito bom. É um texto base aqui que nós vamos ler, está no Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Eu vou pedir para que nesse momento inicial o pastor Gilson faça uma pequena introdução para a gente poder dar início aqui à discussão, né, a respeito desse tema um pouco importante. Muito bem, não resta dúvida que tratar de um assunto como este, no momento atual que nós estamos, em termos do desenvolvimento da cultura, da tecnologia, e a maneira até como essas coisas tendem a influenciar a fé de muitas pessoas, né? Nós então tratarmos de um assunto como esse é bastante oportuno, porque a relatividade, o relativismo e o outro aspecto que é fundamental, que é a maneira como muitos tentam usar esses conceitos para trazer isso para a fé. E muitas vezes é aí que está a barreira, e essa é a nossa preocupação hoje aqui, o sentido de trazer um esclarecimento, né, no sentido das pessoas entenderem cada coisa no seu lugar, mas nunca isso interferir na questão do conceito de fé, especialmente dentro do que nós poderíamos chamar de absolutismo da palavra de Deus, né? Amém. Muito bom. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Como é que a gente pode trazer esse assunto, pastor Fábio, trazendo uma diferença, né, para os que estão nos acompanhando pela TV Manaim, a diferença do relativismo e também para a relatividade, né? O que a gente pode, de modo inicial, trazer a respeito desse tema? Bom, de uma primeira forma, né, uma primeira abordagem, é bom lembrar que há uma distância até cronológica entre os dois conceitos, né? Tanto relatividade quanto relativismo. Quando a gente fala de relatividade, nós estamos falando daquilo que Einstein trouxe, né? A teoria geral, né? A relatividade. Os dois, a restrita e depois a geral. Isso nesse século anterior, no século XX. Quando a gente fala de relativismo, a gente volta ainda mais. A gente chega lá do século V a.C. com Protágoras, né? Protágoras foi digamos, um filósofo que ele estabeleceu uma vertente do fim da filosofia cosmológica, onde a máxima era o homem é um ser a mais no universo. Era o que os naturalistas, filósofos cosmológicos entendiam. E ele volta tudo isso para o homem. E isso é importante quando a gente fala de relativismo, porque quando ele volta para o homem, ele tem uma máxima também que diz assim: um homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Então, o relativismo nós podemos dizer assim, que ele nasce com um potencial muito grande quando ele diz essas palavras, que aí entra uma gama de filósofos cujo centro é o homem. E a gente sabe que o homem, ele é relativo. A vida é temporal, ele passa, ele nasce, ele cresce, ele morre. Então, por outro lado, Einstein, quando ele fala da relatividade, ele está falando de uma ciência, está falando de física, está falando de tempo, espaço, que é uma abordagem que, certo, vai ser tratada aqui. É isso mesmo. Eu acho que a gente já pode até começar por ela, né, pastor Tiago?
É sempre importante, embora a gente já tenha falado algumas vezes a respeito desse tema específico, conceitos de relatividade nos programas e, de uma certa forma, até mesmo em seminários da igreja, onde houve aulas de ciência e fé, mas é para a gente explicar isso de uma forma mais contextual aqui para os irmãos, né, a respeito da relatividade. É como o pastor Fábio disse, a relatividade foi estabelecida por Einstein, né, onde ele traz um conceito novo para a física. Até então, Newton tinha desenvolvido as leis da física, as leis da física clássica, e para Newton tempo e espaço eram absolutos, não tinha mudança, né. Mas aí Einstein vem e traz esse conceito novo, dizendo que o tempo e o espaço, na verdade, eram relativos, e que o tempo e o espaço poderia ser moldado conforme a velocidade da luz. Então, quanto mais rápido eu estiver, quanto mais próximo à velocidade da luz, mais esse tempo e espaço eles vão se dilatar ou contrair para que a luz se torne constante. Então você vê que até na teoria da relatividade a gente assume aspectos absolutos, que é, no caso, a luz, a velocidade da luz constante no vácuo, para que o tempo e o espaço possam se moldar ao longo do tempo. Einstein vai fazer essa consideração em 1914 ali, e ele consegue comprovar isso já em 1914, e aí é utilizado até aqui numa cidade brasileira também, essa relação com o eclipse, ele comprova já a relatividade geral ali. E algumas coisas que ele estabeleceu, e é importante a gente mensurar isso, porque Einstein faz essas colocações da relatividade no espaço, sem antes nem saber que existiam galáxias no universo. Até a época de Einstein, em 1914, 15, nós sabíamos só que existia a Via Láctea. Só em 1924 é que Hubble vai descobrir a galáxia de Andrômeda, que é a nossa vizinha. Então, até Einstein, nós pensávamos só existia só a Via Láctea, mais nada. Mas mesmo assim, Einstein, com seus cálculos, ele deduziu e descobriu através da matemática que existiriam ondas gravitacionais, ou seja, que o espaço ele movimenta como se fosse um pano, né? Ele balança como se fosse um pano. E ele descobriu também que existiam buracos negros. Ele falou assim: "Ó, em algum lugar tem um buraco negro", mas pela matemática, não existiam visualizações disso. 100 anos depois a gente conseguiu comprovar as ondas gravitacionais. Foi o choque entre 2 buracos negros que causou uma onda gravitacional que foi descoberto lá no Chile, né, e aí comprovou aquilo que Einstein pensava. Ver como é que ele descobriu uma coisa, assim, fora do comum, né. E mais tarde, em 2017, a gente tirou a primeira foto do buraco negro, que essa aqui é uma foto real, daquilo que Einstein tinha descoberto através de matemática, que existiria. E ao longo do tempo nós fomos vendo que fomos achando outros buracos negros, né, aquilo ali é uma foto que é uma imagem artística de como a gente pensa que ele é, e todas essas aqui do lado de cá são fotos de buracos negros reais. E aí foi a teoria da relatividade foi se comprovando ao longo do tempo. E o que que isso tem para a nossa vida no cotidiano? Hoje, por exemplo, a gente tem os GPS, a gente só existe o GPS hoje por conta das equações de Einstein da relatividade, porque como o satélite está numa velocidade muito maior do que a da Terra, ele erra nos seus cálculos, e aí se não tivesse esses cálculos do Einstein, a gente seria apontado num lugar quase que 10 quilômetros de diferença onde a gente está. Então, se hoje a gente usa o GPS de forma bem precisa, às vezes 20 metros de dificuldade, sem esses cálculos era impossível, a gente ficar 10 quilômetros de distância. Então, os cálculos Do tempo. faz a correção do tempo, justamente porque o satélite está muito mais rápido do que a Terra na sua velocidade, né. A gente tem a sincronização da internet, a gente tem também a questão da massa, da energia que pode ser atribuída à massa vezes a velocidade da luz. Com essas equações, com as contribuições de Einstein, vieram a energia nuclear, como a fusão e a fissão nuclear. Então, foi um benefício para nós, do nossa sociedade tecnológica, essa teoria da relatividade. Mas ela não tem nenhuma relação com o relativismo. Ela é totalmente parte da física e, da química em alguns casos, né. Muito bom. É interessante aqui a gente, antes de partir para o relativismo, é porque, na verdade, quando a gente fala da relatividade, a gente encontra nela algumas medições em relação ao tempo, ao espaço, que já foram mencionadas outras vezes, e que ela se torna relativa do ponto de vista do Do observador. observador. Então, dependendo, eh, do referencial daquele observador, ele vai observar alguma coisa diferente. Sim, Então, aqui a gente tem, é como se ali
Einstein estava tentando mostrar que essas condições, essas características, elas eram relativas, certo? Sim. Muito bom. Então, o que a gente entende disso? Porque mostra exatamente, acho que a nossa limitação humana, né, um vai observar de uma determinada forma, o outro usando, por exemplo, um trem. O professor de física vai usar muito esse exemplo, né? O trem está em movimento. Aí pergunta para o aluno: esse trem de fato está em movimento? Aí o professor ele vai responder para o aluno: olha, depende. Depende do referencial do observador. Depende do observador. Então, A física é isso. se ele estiver do lado de fora do trem, vai dizer que está em movimento. Se ele estiver dentro do trem, não, ele não está em movimento, ele está em repouso. O que está em movimento são as árvores que estão passando, a paisagem. É, por que isso? Porque, na realidade, quando a gente vê a palavra de Deus, Deus, ele está fora deste referencial. Ele não precisa de diferencial, ele fez todas as coisas. E agora a gente vai entrar para um outro contexto, que é o contexto do relativismo, né? Então a gente sabe o que é a relatividade, a importância dela para a tecnologia, para o desenvolvimento da sociedade humana, mas o relativismo ele tem uma outra proposta. O pastor Fábio já fez uma introdução, que é justamente relativizar tudo. Um dos conceitos que, de uma certa forma, foi apropriado da física é dizer que não existe uma verdade absoluta. E se essa frase ela fosse verdadeira, ela, na verdade, ela seria até contraditória, porque se não existe verdade absoluta, ela mesma está afirmando que não existe, então ela seria absoluta, né? Então, algumas coisas que a gente já pode começar a tratar aqui, mais especificamente do relativismo. O que a gente mais pode explorar a respeito disso? E eu pedi para o pastor Fábio ele comentar alguma coisa já nesse sentido, mostrando esse relativismo hoje contemporâneo, né, que está diante de nós e até mesmo como que o servo de Deus ele pode lidar em relação a isso, né, essa questão. Quando você não tem uma referência absoluta, tudo é relativo. Então, e na verdade, ao mundo, quando a gente fala o mundo, a gente fala exatamente daquilo que é o adversário e a carne, vamos dizer assim, esse consórcio, né? Uhum. E, e quando a gente fala disso, daquilo que nos rodeia, não existe o entendimento que é absoluto. Porque o que é absoluto é a palavra. Ou seja, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão te passar, foi aquilo que Jesus disse. E a palavra é Jesus. Jesus, né? Quando João viu, é o que estava vestido, uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, essa verdade que é absoluta, ela veio através do Filho, através do Senhor Jesus. Por isso que o próprio Jesus, quem não tem o Filho, não tem a vida. Que vida é essa? Não é essa vida temporal, é uma vida eterna. E a vida eterna está fora do cronômetro humano. A vida eterna está dentro de um outro ambiente, né? De um outro plano de redenção da parte de Deus. Então, quando falta essa experiência, tudo cai na verdade relativa. São as opiniões e os filósofos mesmo, né? Principalmente, como nós lembramos aqui na filosofia antropológica, eles enveredaram por esse caminho. O legado que chegou até o tempo do Senhor Jesus foi muito forte dos gregos. O próprio Pilatos perguntou, quando Jesus falou sobre quem é da verdade, Jesus disse assim: quem é da verdade me conhece. Aí ele perguntou, né? Mas o que é a verdade? Era algo que estava já disseminado, entranhado, e isso, a questão da verdade é algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo para as pessoas. É simples porque Jesus é a verdade. Quando nós alcançamos uma experiência nele, nós encontramos a verdade que é absoluta. Nós começamos a entender o nosso tempo, a nossa posição, o nosso pecado e a redenção que Deus preparou. Quando nós não estamos, nós estamos vivendo em tudo absoluto, e aí tudo é relativo. É o meu ponto de vista, é o meu conhecimento, é a minha tradição, aquilo que eu vivi, ou seja, abre um espaço para o posicionamento, né, do homem diante de uma vida que ele nem sabe para onde vai, né. Exato, exato.
A gente parte também para alguns aspectos, quando a gente observa, pessoas tentando relativizar até mesmo a palavra de Deus, em muitos aspectos, né. E, quando, por exemplo, você pega uma passagem bíblica, e até do início da criação, quando a gente vai observar no livro de Gênesis, e Deus, criou os céus e a terra, e criou o homem, né, e criou tudo que há no planeta Terra. Mas a gente vai observando que as pessoas, elas vão vendo essas passagens bíblicas, elas vão relativizando a palavra. Olha, mas Deus não criou a terra em 6 dias. Aí você tem inúmeras projeções, são os milhões de anos, são bilhões de anos que existe o universo. E há muitas coisas que estão descritas na palavra, eles falam assim: mas Adão e Eva não, Adão e Eva é uma alegoria, não foi uma realidade, é uma forma, né, de mostrar ali algum tipo de ensinamento, e se refere à cultura da época, cultura hebraica, e não mesmo com uma realidade. Então, esse aspecto da relatividade, eh, ela do relativismo, perdão, é uma coisa que precisa ter muito cuidado. E essa abordagem é importante nós fazermos aqui, porque a Bíblia, conforme os pastores já disseram, ela ela é a verdade absoluta. Então ela é viva e ela permanece para sempre. E existem outros exemplos também que a gente vai abordar, porque daí, a partir desse momento que você acha que o livro de Gênesis é alegórico, você já dá margem para entender que outras partes da palavra também são alegóricas. E aí isso não tem fim, é uma coisa que precisa ser muito bem observada, e é importante a gente sempre destacar isso. Até convidar o pastor Justo aqui para falar com a gente também sobre esse problema, né, pastor, sobre o relativismo daquilo que hoje é a palavra de Deus, a obra do Espírito, né. Esse relativismo ele traz muitos problemas, porque você começa a relativizar aquilo que é a obra, e aí tudo pode, tudo é permitido, né, pastor, tudo é Eu tenho lembrança de em tempos que eu lidava muito com pessoas que ensinavam a Bíblia dentro de pontos de vistas, né, porque eram pessoas que foram formadas, dentro de ciências que deram a elas um conhecimento de Deus, mas um Deus relativo, ou seja, um Deus explicado por conceitos relativos, né. E isso é uma forma que eu enfrentei, vamos dizer assim, passei por isso, em determinados ambientes que eu frequentei, né, antes de vir para esta obra do Senhor. E eu pude perceber que nesses conceitos havia um, por exemplo, que eu achava, assim, extremamente difícil de entender. Eu não vou, eh eh, dizer que está errado ou está certo, mas, para minha fé aquilo não conseguia se ajustar de jeito nenhum, porque o que acontece? A pessoa dizer para mim assim: "Olha, se você tem esse tipo de coisa aqui como pecado, então para você isso é pecado. Agora, se eu tenho essa situação como não é pecado, para mim eu posso fazer porque não é pecado". Aí a pessoa diz assim: "Porque tudo é relativo". Então era realmente uma forma, como o pastor Fábio comentou, né, a relatividade ela é uma ciência, e o relativismo é uma filosofia. E o relativismo já existia há milhares de anos antes da relatividade, mas com a relatividade, naturalmente, houve um certo despertamento nas pessoas que estudaram Deus no sentido meramente teológico, ou seja, explicar que Deus existe por argumentos, por razões e por ensinos humanos, né, racionais. Então, essas pessoas encontraram na relatividade de Einstein uma forma de tentar voltar ao assunto do relativismo e aplicar isso dentro da igreja. Então isso é muito perigoso. Eu achava isso perigoso para minha fé, porque eu conheci um Deus e conheço um Deus que para ele não tem nada relativo, para ele tudo é absoluto. Eu sempre me lembro do texto bíblico que uma determinada vez Jesus curou um jovem, abriu os olhos a um jovem, né, que era cego de nascença, e as pessoas tentaram colocar dúvida nele. "Não, mas não pode ser assim". "Não, mas nós pensamos sobre Jesus assim". Então, eles comentaram várias coisas, mas ele virou para eles: "Olha, para mim Jesus é o seguinte, eu era cego e hoje estou vendo".
Então, para eles, Jesus era uma verdade absoluta, mas para os outros, Jesus era uma verdade relativa. Isso vai acontecer também com Nicodemos. Quando Nicodemos vai conhecer Jesus, então ele vai como um mestre. Então ele tinha um conceito sobre Jesus. E quando ele disse: "Sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele", aquilo era extremamente relativo. Era como se ele dissesse assim: "Então tudo bem, se vier aqui um outro mestre e Deus for com ele vai fazer então as mesmas coisas que você faz". Ou seja, era portanto um comparativo, uma dedução, uma coisa assim por uma conclusão que ele chegou, né. Tanto é que ele usou a palavra "porque", né, ele usou o pronome "porque", né. Porque ninguém faz, né. Sim. Então já mostrou realmente um conceito relativo. Mas só que quando Jesus mostrou quem Jesus era, Jesus já entrou dentro de um conceito totalmente absoluto. Por quê? Porque ele falou ali não em nome de um conceito sobre Deus, porque Nicodemos falava em nome de um conceito. Sabemos que, quer dizer, sabemos aí, quer dizer, eu faço parte de um grupo de pessoas que nós entendemos que isso é assim. Uhum. Ou seja, não era uma expressão assim: "Eu sei que", não, sabemos que. Então isso mostra que é a influência, às vezes, que as pessoas têm de conceitos que levam as pessoas a ter uma ideia sobre Jesus que nem eles próprios têm certeza daquilo. Mas quando Jesus começa a falar, ele falou de uma coisa totalmente absoluta, porque ele falou, em verdade, eu te digo". Então ele estava falando ali em nome de 3 pessoas: em verdade o Pai, em verdade o Filho, em verdade o Espírito Santo. E se há uma verdade hoje que é incontestável para as pessoas, é quando elas são alvo da operação do Pai na criação, do Filho na redenção e do Espírito Santo na conservação ou preservação ou santificação. Então aí que as pessoas vão entender o que que é uma verdade. Agora, não vai ser fácil, não vai ser possível explicar essa verdade absoluta dentro de conceitos relativos, não. Ela vai a verdade absoluta, ela vai ser algo que a pessoa vai, receber aquilo, vai ter aquilo como uma verdade absoluta e não vai ter argumento que a convença do contrário. Muito bom, muito Uhum. bom. Bom, nós estamos aproximando do final deste episódio. Tem muitas coisas ainda para serem abordadas a respeito desse tema, mas nosso tempo ele já se extinguiu. Paz do Senhor, pastor Fábio, Paz do seja Senhor, bem-vindo. obrigado pela oportunidade. Amém. Pastor Gilson, paz do A Senhor. paz do Senhor William, muito obrigado. Amém. Pastor Tiago, paz do Senhor. Pai Senhor. Até a próxima. Nosso próximo episódio ainda continuaremos falando a respeito desse tema, relatividade e relativismo. A todos que nos acompanharam até aqui, a paz do Senhor Jesus.